Olá, hoje a gente vai mergulhar num dos confrontos talvez mais dramáticos de todo o Evangelho, a cura do homem da mão seca. É uma passagem bem curtinha, sabe? Mas nossa, a densidade teológica dela é impressionante. É o momento exato em que a misericórdia de Cristo bate de frente com a dureza de coração dos seus opositores. Vamos explorar juntos o que esse momento revela sobre a lei, sobre o amor e sobre a própria natureza de Deus. E a cena toda, mas toda mesmo, vai girar em torno dessa pergunta fundamental que fica ali pairando no ar. É uma questão que Jesus nem precisa fazer com palavras no início. A simples presença dele naquele lugar já impõe essa escolha. O que vale mais? A letra fria da lei ou o espírito da compaixão? Então, a história começa num lugar sagrado, a sinagoga. Mas olha, o clima não é de oração, de jeito nenhum. É um ambiente pesado, sabe? Carregado de tensão. Os adversários de Jesus, eles não estão ali para rezar, estão ali para observar. Mal sabe ele, mas está prestes a entrar numa armadilha que foi cuidadosamente preparada. A gente tem três figuras centrais nessa cena. Primeiro, o homem com a mão seca, ou seja, atrofiada, uma condição que impedia ele de trabalhar, de agir plenamente. E claro, os fariseus. O evangelho faz questão de dizer que eles o observavam. Mas não era para testemunhar um milagre, não. Era como predadores, sabe? Procurando o menor pretexto para poder condenar Jesus. Olha só que contraste de perspectivas. Para o homem doente, a presença de Jesus ali é uma luz, uma esperança de restauração. Já para os fariseus, a doença daquele homem é só uma isca, uma peça num jogo legalista. A mesmíssima situação é vista por duas lentes completamente diferentes, uma de sofrimento e a outra de oportunidade para o mal. E São João Crisóstomo, um grande doutor da igreja, ele vai direto na ferida. Ele capta perfeitamente a raiz do problema, a inveja. Ele diz que a inveja torna a alma selvagem. Pensa bem, em vez de se maravilharem com a possibilidade de um milagre acontecer bem ali na frente deles, eles ficam ainda mais ferozes. A casa de oração foi transformada por eles num tribunal de acusação. Mas Jesus, que conhece os corações, não foge do confronto. Muito pelo contrário, ele transforma o confronto. Ele não vai ficar discutindo os detalhes técnicos da lei do sábado, não. Ele vai direto ao coração da questão, com uma pergunta que simplesmente expõe toda a hipocrisia deles. Que gesto poderoso! Ao chamar o homem para o centro, Jesus força todo mundo a encarar a realidade do sofrimento. A religião não pode de jeito nenhum ignorar a miséria humana. Ela tem que estar no centro das nossas atenções. Ele tira o foco daquele debate abstrato e coloca na pessoa que ali, de verdade, precisa de ajuda. E aqui está a pergunta genial. Jesus reformula tudo. A questão não é mais, pode curar no sábado. A questão agora é, a gente deve escolher fazer o bem ou fazer o mal? Ele mostra que não fazer o bem quando se pode, na verdade é escolher fazer o mal. Se omitir de ajudar é deixar uma vida morrer. O silêncio deles é ensurdecedor. Não é um silêncio de quem não sabe a resposta. Claro que não. É o silêncio de quem sabe a verdade, mas se recusa a admitir. É um silêncio teimoso, de quem não tem mais argumentos, mas se recusa a dar o braço a torcer. E agora, a gente chega num dos versículos mais reveladores de todo o Evangelho de Marcos. É uma janela rara para a gente poder ver a profundidade das emoções de Jesus de uma forma que é incrivelmente humana e ao mesmo tempo divina. Marcos guardou esse detalhe impressionante para a gente. Jesus sente duas coisas ao mesmo tempo, ira e tristeza. Ele olha para eles com ira e, na mesma hora, fica contristado, quase de luto, pela dureza do coração deles. Vamos tentar entender o que isso significa. Essa ira de Jesus não é um pecado, não é uma paixão descontrolada. É o que a gente chama de santa indignação. É a reação do amor perfeito diante da injustiça, da hipocrisia, da recusa teimosa da graça de Deus. Isso mostra que Deus não é indiferente ao mal, principalmente quando o mal se disfarça de piedade. E a tristeza vem da dureza de coração, que no grego tem um nome forte, esclerocardia. É como uma esclerose espiritual, um coração que se tornou insensível à graça. É a dor do médico divino, que oferece a cura, mas vê o doente se recusar a tomar o remédio que pode salvar a sua vida. Com o palco montado e a hipocrisia de todo mundo exposta, Jesus age. E a reação a esse ato de pura bondade é imediata, é chocante e vai definir todo o resto do seu ministério. Olha só a sequência dos fatos. Jesus não faz nenhum ritual complicado. Ele só dá uma ordem, com o poder da sua palavra. O homem obedece e a cura acontece.
Simples assim. E a resposta a esse milagre não é louvor, não é gratidão. É uma conspiração para assassinar Jesus. O bem provoca a fúria do mal. E aqui a tragédia fica ainda mais profunda. Os fariseus, que eram supernacionalistas, religiosos, se unem aos seus maiores adversários políticos, os herodianos, que eram colaboradores de Roma. Eles se odiavam, mas o ódio que eles sentiam por Jesus foi capaz de unir os dois. Isso mostra o quão irracional e poderoso o ódio pode ser. Então, o ponto crucial é este. Quem é que violou o sábado de verdade? Foi Jesus, que usou o dia santo para restaurar a vida e a dignidade de uma pessoa? Ou foram os fariseus que usaram o mesmíssimo dia santo para planejar um assassinato em seus corações? A pergunta meio que se responde sozinha, não é? Certo, mas como que essa história, lá de 2000 anos atrás, fala com a gente hoje, na nossa realidade? O que significa, para nós, ter uma mão seca? Na simbologia da Bíblia, a mão é o órgão da ação, do fazer. Então, ter a mão seca significa uma paralisia. Pode ser uma área da nossa vida que está paralisada pelo pecado, pelo medo, por um vício. É uma incapacidade de agir para o bem, de servir a Deus e ao próximo. As lições dessa passagem são para sempre. Primeiro, a caridade, o amor, está acima de qualquer regra. O verdadeiro culto a Deus não pode estar desconectado do amor ao próximo. Segundo, o perigo dessa esclerose espiritual é real e entristece o coração de Deus. E por último, a grande esperança. A palavra de Cristo tem poder para curar qualquer paralisia na nossa vida. E assim, a pergunta final ecoa para cada um de nós. O mesmo Jesus que estava naquela sinagoga, ele está aqui e agora e nos faz o mesmo convite. Ele nos pede para ir para o meio, para não esconder a nossa fraqueza, e nos diz: estende a tua mão. Qual área paralisada da nossa vida nós estamos dispostos a apresentar a Ele hoje para que seja curada?